Eu me converti e a minha vida não mudou. Tem algo errado? Tem algo errado, irmão. Tem algo errado. É claro que tem algo errado. Essa situação, quando a gente encontra com Deus, a experiência mais poderosa do Evangelho é a conversão. Deus colocou uma promessa lá no Éden, falando para Adão e para Eva: olha, vocês vão esmagar a cabeça da serpente, vai ter um dia que o poder da morte vai deixar vocês. Falou para Abraão: você vai abençoar, em você serão abençoadas todas as famílias da terra, através do seu descendente. Falou também para Joel que Deus colocaria dentro da humanidade o seu Espírito para habitar dentro. Moisés já tinha dito isso daqui, antes fosse que todo mundo tivesse o Espírito, e depois o profeta Joel vai dizer: vai ter um dia assim, em que todo mundo que clamar ao Senhor vai ter o Espírito Santo dentro dele. Gente, isso aqui é tremendo, é a promessa de Jesus, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem no seu nome. Coríntios diz que não tem, quando alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo sofria de dores de parto, até que isso fosse gerado na vida das pessoas. Essa experiência da conversão é a experiência mais espetacular do universo, pessoal. E Romanos diz que a criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando eu pergunto assim: olha, eu tive essa conversão e a minha vida não mudou, isso é impossível. É como se eu dissesse aqui: irmão, antes de chegar aqui em casa, eu fui atropelado por uma carreta, e por isso que eu cheguei aqui meio atrasado. Você não conseguiria acreditar nisso, meu irmão, porque alguém que é atropelado por uma carreta não fica do mesmo jeito. Você ia me esperar desfigurado de uma forma totalmente diferente, não conseguiria chegar aqui. Então a experiência do Evangelho é um atropelo da graça de Deus para a humanidade. Então não tem como não ser mudada a vida de uma pessoa que encontrou com Jesus. É uma transformação, até porque conversão significa, a palavra original significa metanoia, e metanoia significa mudança, mudança de mente, mudança de direção. Então não tem como eu estar nessa direção, mudar no extremo oposto e continuar vivendo do mesmo jeito. Alguém vai notar, eu vou sentir, eu vou notar. Tá bom, Samuel, mas então o que aconteceu? Você não se converteu, meu irmão. Se a sua vida não mudou radicalmente, você não se converteu. Ai, mas que notícia ruim, mas eu estou na igreja, Samuel. Irmão, a gente está falando, o tema da nossa série é 51%. A gente só é transformado quando 51% da nossa vida está em Jesus. É quando começa a desequilibrar para o lado de Jesus. Não importa que você tenha conhecimento bíblico, não importa que você frequente uma igreja, não importa que você saiba falar muito bem ou tenha a Bíblia na cabeça, isso não quer dizer transformação. Transformação é mudança de vida. Então, você só é transformado quando 51% da sua vida começa a andar na direção de Cristo. Então, na hora da decisão, você opta por Cristo. Na hora dos seus prazeres, você opta por Cristo. Na hora de reagir diante de alguém, você reage como Cristo. Esse é o começo da história. É quando a sua vida está 51% nas mãos do Senhor. É o começo da sua história. Enquanto você pende para o outro lado, você ainda não se converteu. Isso é claro, isso aqui é só uma definição de estar indo para um lugar. Você só se converte quando você está indo para o outro lugar, quando você vira na direção oposta. Então, eu queria que a gente meditasse nessa noite sobre essa questão, porque isso tem confundido muita gente. O número dos evangélicos no Brasil só tem crescido nos últimos anos. Nos anos 80, vou contar para você, nos anos 80 era muito, muito difícil ser evangélico. Éramos 6% mais ou menos da população. E tinha um monte de piadinhas, era difícil você falar que era crente, que ia na igreja e não ser discriminado. Hoje é mais fácil, hoje é cult, é mais uma opção. Uma pessoa é católica, é um bandista, ele é cristão. Então é tranquilo. Só que a mudança da nossa sociedade não está acompanhando a quantidade de pessoas que se dizem nascidas de novo, pessoas que se dizem transformadas. E pessoas transformadas transformam. Se o mundo e o Brasil não está sendo transformado pela vida dessas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, é porque essas pessoas não foram transformadas. E é isso que eu quero trazer de clareza para nós, meu irmão. Que nós precisamos entender que há engano. Que as igrejas estão cheias de pessoas, mas não estão necessariamente cheias de pessoas transformadas.
Você diz que é cristão, você segue, você lê a Bíblia, mas isso não quer dizer que você seja convertido. E esse é o assunto da nossa noite. A gente está tentando cavar, a gente está tentando clarificar, trazer à luz o entendimento do que verdadeiramente seja ser uma pessoa transformada, uma pessoa convertida. Isso nos traz a memória, nos traz a lembrança, a vida de Nicodemos, a conversa de Nicodemos com Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, onde tem aquele texto mais conhecido, né, do mundo, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas pessoas já dizem que creram, que aceitaram Jesus, e aí a vida começa a ficar do mesmo jeito. Então, esse texto, embora esse versículo seja muito importante, nós temos que entender o contexto onde ele está inserido. Em nome de Jesus. Então, eu peço que a gente faça mais uma oração, para que Deus nos dê clareza sobre o que é ser uma pessoa convertida. Pai, em nome de Jesus, nos dá sinais, Pai, de transformações. Nos abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a Tua voz. E que esse seja um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Que o Senhor abra o coração, Pai, tira todas as defesas, resistências à Tua palavra, Senhor. Para que as minhas palavras se misturem com as Tuas. E que nós possamos viver um novo do Senhor. E que a nossa vida possa estar pelo menos 51% no Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, João 3 fala sobre esse encontro de Nicodemos com Jesus. E diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, quem estava procurando Jesus não era qualquer um, era uma autoridade. Alguém que era da principal seita, a seita mais volumosa de Israel e a seita mais rígida em relação aos costumes, à observância da lei. Ele era uma grande autoridade. Talvez na nossa sociedade a gente poderia dizer que ele era um pós-doutor, ele tem livre docência nessa área, ele era uma autoridade. Então o judeu não aceitava autoridade sobre qualquer um, não. E esse Nicodemos era realmente uma autoridade. E ele procura Jesus à noite, com medo do que as outras pessoas iam pensar. E ele disse assim, versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos, apesar de ser uma grande autoridade, de conhecer tudo de Bíblia, de saber muitas coisas, e ser uma autoridade, ser reconhecido pelas pessoas ao redor dele, ele olha para Jesus, o carpinteiro de Nazaré, e diz: Mestre. Quando alguém, a gente pode dizer, de repente, no posto, no farol, chamar uma pessoa: e aí, chefe? Agora, esse aqui não era um contexto informal. Aqui estava uma autoridade encontrando uma pessoa comum. Aos olhos de todos, Jesus era uma pessoa comum, mas Nicodemos enxerga em Jesus algo diferente. Ele chama Jesus de mestre. Ele, Nicodemos, era mestre reconhecido. Jesus não era mestre reconhecido pelas autoridades. Todas as autoridades judaicas queriam matar Jesus. Eles disseram aqui num outro capítulo, disseram assim: olha, você, essa ralé, acredita nesse Jesus. Você olha aí, procura alguma autoridade que acredite que Jesus é o Messias. Não é. A gente, a elite da religião, não acredita que Jesus é o mestre. E Nicodemos, diferentemente dos outros, por isso que ele procura Jesus à noite, com medo daqueles que estavam perseguindo Jesus, olha para Jesus e diz: mestre. Gente, quando foi a última vez em que alguém olhou para você e disse assim: tem alguma coisa diferente em você? Ou talvez, você é crente? Não, eu sabia, porque tinha alguma coisa diferente em você. Quando foi a última vez que alguém reconheceu o mover de Deus na sua vida e que diz assim: olha, você me edificou, você me instruiu, você me mostrou, você fez diferença na minha vida? Porque quando uma pessoa é transformada, ela vai despertar reações iguais às que Jesus despertava nas pessoas. Até no mestre da lei, ele causava surpresa. Versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer
sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus está dizendo aqui, está respondendo a pergunta de Nicodemos. Nicodemos está falando assim: Jesus, como é que o Senhor pode fazer essas coisas, esses sinais, esses milagres, essa palavra poderosa, se o Senhor não tiver com Deus? Eu não consigo entender. Como é que o Senhor faz? O Senhor é um simples carpinteiro de Nazaré. E o Senhor tem alguma coisa que eu percebo. Há alguma coisa em ti que é uma autoridade sobre mim a ponto de eu te chamar de mestre. E aí Jesus disse: olha, você só vai entender isso quando você nascer de novo. Gente, o que é isso? E o Nicodemos talvez tenha perguntado: mas o que é isso? Ele perguntou assim: mas como é que eu posso nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse assim: ó, você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos era uma autoridade, então ele sabia a Bíblia inteira. Ele tinha decorado os versículos da Bíblia. Então, quando Jesus fala você tem que nascer da água e do Espírito, automaticamente, Nicodemos deve ter levado a sua mente a Ezequiel capítulo 36, que diz que quando Jesus fizesse uma nova aliança, ele iria fazer a pessoa nascer da água e do Espírito. A água significava purificação, e nascer do Espírito significava que o Espírito iria habitar dentro dele através de um novo coração. A conduta dessa pessoa ia ser alterada pela presença do Espírito nela. E aí, mas só que o Nicodemos, embora tenha entendido a referência, ele continuou sem entender como isso era possível. E Jesus, Nicodemos no versículo 9, vou pular o 8 aqui, diz assim: Nicodemos, como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho. Então Jesus está dizendo aqui: olha, esse passo que você precisa dar, você não está alcançando pelo conhecimento que você tem. Você precisa desconectar dessa sua forma, desse seu shape de entendimento, dessa cultura em que você vive, porque você tem que aceitar, para dar esse passo, você tem que nascer do Espírito. E o Espírito, aí, versículo 8, o vento, ou o Espírito, sopra onde quer. Como é que é o mover do Espírito nessas pessoas? Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Tem um componente espiritual que não dá para explicar na conversão. E aí, versículo, para terminar aqui, versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E vou pular para os versículos finais aqui desse bloco de texto. E versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens, presta atenção, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que essas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade de Israel. Ele tinha muito conhecimento, só que ele entendeu, ele olhou para Jesus e disse: esse aqui é uma autoridade. Esse aqui tem algo que eu não tenho. Por todo o meu conhecimento que eu tenho, por todo o reconhecimento que eu tenho na sociedade, por todo o status, por toda a riqueza que eu possuo, eu não alcanço isso que esse homem tem. E então eu o reconheço como autoridade. E ele quer saber o que aconteceu. Por que aos olhos do mundo, aos olhos de todos que o cercavam, Nicodemos era uma pessoa 100%, era o top da sociedade, mas ele mesmo não se sentia. Por que ele enxergou em Jesus um ponto de comparação e viu aquilo que ele tem é maior do que aquilo que eu tenho?
E Jesus começa a explicar. E ele vai dando evidências, ele vai dando referências de como a gente entende, como a gente percebe, o que acontece para uma pessoa ter isso que Jesus tinha. Para ela ser reconhecida como um novo convertido, alguém que nasceu de novo. A palavra-chave que Jesus coloca aqui é novo nascimento. Novo nascimento. Então eu peço para você sinalizar aqui nos comentários, escreva, hoje eu quero nascer de novo. Hoje eu quero nascer de novo. E essa é a palavra que Jesus dá como destaque. Hoje é um novo nascimento para muitas pessoas aqui nessa noite. Eu declaro transformação de vida em nome de Jesus. Essa é a palavra que Jesus disse. É a chave que nós vamos destrinchar aqui nessa noite. O que é o novo nascimento? Novo nascimento. Então a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E quem nasce de novo é alguém que nasceu da água e do Espírito. Então eu vou deixar o nascer da água para o domingo que vem, mas eu vou falar sobre nascer do Espírito, sobre essa habitação que transforma o nosso coração. Como eu disse, em Ezequiel 36, 25 em diante, diz que aquela pessoa que é nascida do Espírito, ela tem um novo coração, ela começa a se mover de forma sobrenatural. Então Jesus traduz para Nicodemos, a pessoa que é nascida do Espírito é aquela que se move pelo Espírito de Deus. Se você é nascido de novo, você vai ser movido pelo Espírito de Deus. Então a primeira característica, o primeiro sinal de conversão é o mover do Espírito Santo dentro de uma pessoa. Eu preciso ser movido, eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo. E essa mudança, ela não acontece por obra minha, não acontece por esforço meu. Isso aqui é uma coisa espiritual, uma dádiva. Deus dá a fé, Deus opera uma transformação, um enchimento no Espírito, Deus transforma. Então, isso é uma obra que o Espírito Santo faz em mim. Não é pelo meu esforço. Então, talvez você tenha dito assim, não, mas eu estou me esforçando para conseguir, para alcançar, para ser uma pessoa melhor. Irmão, isso não depende de esforço. Isso é aberto pela fé. Esse canal de transformação é aberto pela fé. Então, uma pessoa que é nascida de novo, ela não coloca a 51% da sua força na força humana, 50% da sua atenção na força humana. Então, observa a sua vida. Se na hora em que aparece um problema, qual é a primeira escolha que você tem? Eu preciso resolver, preciso correr atrás, porque se eu não correr, ninguém vai correr atrás. Aí eu preciso resolver, eu carrego um peso nas minhas costas, eu vou, e eu tento, eu perco o sono, eu me desespero. Ou se a primeira decisão, a primeira coisa que me vem à mente é: eu sou nascido do Espírito. E eu estou fluindo diante dele, eu sou comandado, eu sou submisso ao poder do Espírito Santo. Que onde ele me levar, eu vou. Qual que é mais fácil, gente? Você andar a favor do vento, o vento está te empurrando atrás, você está indo nessa direção, você lutar contra o vento vem pela frente e você batalhar. Aquele que é nascido do Espírito não luta contra o vento, não batalha contra o vento, ele anda na força do vento. Então, se você está andando com Deus, a força do Espírito te empurra. E há horas em que a gente quer resistir ao Espírito. E a Bíblia é muito clara: não resista à força do Espírito. Se você é o nascido de novo, você flui no sobrenatural. Você não depende da sua força humana. Você anda em novidade de vida. Você começa a pedir pelo sobrenatural a partir do começo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas dizem: eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Agora é só Jesus. Agora é só Deus. Olhou na hora errada. A hora que a gente deve buscar a presença do Senhor é toda hora, é no começo. Eu acordo, eu já busco a presença do Senhor, eu já declaro palavras de bênção, eu já declaro a palavra. Irmãos, antes de eu fazer qualquer coisa, eu começo a declarar coisas sobre o meu dia. Declaro que vou andar na presença do Senhor, eu declaro que o Espírito Santo vai me dar alegria, que vai me fortalecer. Esse é o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a gente começa indo no fluxo da graça. Não, ele não é a nossa última opção. Ele é a nossa primeira opção. Então faça esse check-up na sua vida para verificar quem é que te guia, qual é a força que te guia. E não é pelo esforço, é pela sua entrega, é pelo aquilo que Deus opera no sobrenatural. E o Nicodemos, ele andava conforme a força do mundo. E aí Jesus fala assim: Nicodemos,
Você não está entendendo, sabe por quê? Porque, assim, eu fico surpreso porque você é mestre. Você é mestre, você conhece tudo do Evangelho, você conhece tudo da Bíblia, você conhece todas as boas novas que estavam preditas a respeito de mim e você não está entendendo. Então, o segundo indício de transformação é no que nós nos tornamos mestres. Então, primeira coisa, se eu fluo no Espírito Santo, se a minha vida é assoprada pelo Espírito. O segundo sinal é em que eu me torno mestre. No que, irmão, que você se tornou mestre? Quando as pessoas conversam com você, o que elas ouvem? Elas saem de uma conversa com você, elas saem cheias do quê? Elas saem falando sobre Jesus, sobre a obra de Deus, sobre a sua fé, ou elas saem falando da novela, do jornal, da notícia, do Covid, da série? Quando as pessoas saem, o que elas dizem de você? Pergunta para a sua família. Pergunta para elas assim, ó, para as pessoas da sua família. O que você acha que eu gosto? No que está o meu prazer? Me dá 5 coisas que você acha que eu gosto. Se Deus não tiver nenhuma das 5, meu irmão, é porque você não se tornou mestre nas coisas espirituais. E aonde a gente se torna mestre é onde está a nossa confiança. Eu confio, eu estudo sobre finanças, eu sou expert em finanças. Então é isso que eu coloco a minha fé. É isso que eu coloco a minha esperança. Se eu sou expert em música ou em trabalho social, não importa. É ali onde eu coloco a minha fé. E Jesus está dizendo assim, olha, você é mestre, você não está entendendo. Nós aqui estamos falando daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vimos. O que Jesus está dizendo assim? Ó, tem um tipo de mestrado, Nicodemos. Um tipo de ensino, um tipo de autoridade que não está vinculado às coisas dessa vida, em ser expert em coisas dessa vida, em que significa uma transformação do interior. E quando Jesus toca nessa questão de ser mestre, deve ter batido forte no Nicodemos, porque ele era mestre, ele era um rabino. O que significava ser um rabino no tempo de Jesus? Primeiro, eles tinham mais ou menos um sistema como o nosso, assim, né? Ensino fundamental, médio e ensino superior. O ensino fundamental era dos 6 aos 10 anos. Chamava Beit Sefer, Casa do Livro. Esse momento, um menino de 6 anos até os 10 anos, ele precisaria sair sabendo, decorado, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não estou falando de versículos. Estou falando dos 5 primeiros versículos da Bíblia. Ele tinha que saber decor os 5 primeiros livros da Bíblia, palavra por palavra. Ele saía, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele saía sabendo, decor todos os versículos, palavra por palavra. Aí, isso era fundamental para todos os meninos. Aí chegava com 11 anos, aí ele podia, se ele fosse um bom aluno, se ele fosse o melhor dos melhores, ele podia passar para o ensino médio, que era Bet Talmud, que era a casa de aprender. Dos 11 aos 14 anos, ele ficava aprendendo. E aí, nesse tempo, ele teria que sair sabendo o restante do Antigo Testamento. De Gênesis até Malaquias. Todos os versículos, palavra por palavra. E aí, se ele fosse o melhor dos melhores, ele poderia sair e ir para o ensino superior. Se ele, no Bet Sefer, que é o primeiro ensino fundamental, ele não fosse o melhor dos melhores, ele voltava para casa para ser a profissão do pai. Se na Bet Talmud, se ele não fosse o melhor dos melhores, ele voltava para casa com 14 anos para aprender a profissão dos pais. E aí ele tinha, se ele fosse o melhor dos melhores, ele podia procurar um rabino. E esse rabino iria ensiná-lo passo a passo, as doutrinas, a forma de interpretar. E o menino, ele começava a seguir o rabino. Onde o rabino ia, o menino ia junto. Onde o que o mestre fazia, o menino, o aprendiz, fazia igual. Ele repetia, ele tinha que aprender tudo, como o rabino respondia para as pessoas, como ele se portava diante da lei, como ele interpretava a lei, como ele fazia as suas obrigações diárias. Alguém já disse que o ensino rabínico, os meninos iam atrás do rabino até no banheiro, para ver como é que o rabino fazia no banheiro. Né? Eles tinham que acompanhar o rabino em todo lugar, para saber, e o ditado era, cubra-se com a poeira do seu rabino.
Ou seja, ande tão perto dele que a poeira que vai levantar dos pés dele te cubra. Para você, de tão perto que você vai andar dele. E aí depois que ele terminasse esse rabinato com 30 anos, esse ensino rabínico, aí ele ia para outra etapa, que era para ele ser, sei lá, um ensino de pós-graduação, onde ele ia aprender e ele ia tentar ter o seu próprio jugo, que cada rabino tinha um jugo. Ele aprendia, ele interpretava a lei de uma forma. Mas um rabino ele só ganhava essa autoridade quando ele passava por um treinamento e ele passava pelo crivo de todas as outras autoridades para ele se tornar um rabino com seu próprio jugo. E o que Jesus estava falando é, Nicodemos, tudo isso que você fez, todo esse trajeto que você fez, né, de aprendizado, saber a Bíblia de cor, de aprender com o rabino, lembra que ele é um mestre, ele é um rabino, então quer dizer que ele passou por todas essas etapas. Você se perdeu no meio do caminho, porque você perdeu a essência. Você aprendeu muita coisa do lado de fora, mas o seu jugo é pesado, porque você sente que precisa cumprir todas as obrigações, as leis. E aí Jesus diz, por isso que Jesus diz naquele texto lá, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus ele tinha um novo jugo, só que o dele não era pesado, não era sobre cumprir as leis, porque cumprir as leis era muito pesado. Isso na sua vida, o que quer dizer, meu irmão? Que talvez você esteja correndo a corrida da vida, você esteja lutando para alcançar um destino, e esse destino está pesado, você sente que não está o suficientemente bom, que você não está onde você gostaria de estar, que você corre, mas parece que não chega em lugar nenhum, que você almeja alguma coisa, mas que essa coisa parece tão longe, porque o seu jugo é pesado. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Então, se você é um seguidor transformado de Jesus, você se tornou mestre em desfrutar do jugo de Jesus. E você aprendeu a descansar nele. E quando você está cheio dele, você vai transmitir também a outras pessoas aquilo que você está vivendo. Gente, o que eu mais vejo é que cristãos que não diferem em quase nada de um não cristão. O cristão está desesperado por causa de crise, por causa de dinheiro, por causa de finanças, por causa de família. Aí eu olho o cristão do mesmo jeito, apavorado, aflito, angustiado, perdido. No que nós nos tornamos mestres? Precisa haver conversão do lado de dentro. A transformação não é do lado de fora, não é quanto conhecimento você tem, não é quanto estudo, quanto status, quanto dinheiro na sua conta, não é qual carro que você anda, qual casa que você mora, mas aqui dentro, o que tem sido ensinado, o que tem movido o seu coração, em que você é mestre. Você é mestre em falar o que os outros já falaram por causa do seu estudo, da sua faculdade, ou você tem uma doutrina do lado de dentro, que transborda das pessoas, te abençoa e abençoa as pessoas que te cercam. Isso é transformação de vida. Quando eu aprendo, quando eu me torno mestre em descansar no Senhor. E por fim, Jesus está mostrando para Nicodemos, que Nicodemos, essa transformação aí, ela aconteceu nas pessoas que aceitaram a luz. Quando eu vim como luz. Só que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então, terceiro sinal de que alguém é convertido é que ela ama a luz. E você? O que você ama? O que eu mais gosto é de filme de terror sangrento. Pessoas sendo decapitadas, sangue escorrendo. O que eu mais gosto é isso. O que eu mais gosto de fazer para me divertir é ver luta, ver gente sangrando, caindo no chão, é ver jornal sangrento. O que eu mais gosto de ver é quando uma pessoa maldosa ela é punida, aí eu vejo assim a justiça sendo feita. Amar a luz. Quando alguém fala sobre, olha, vamos conversar sobre o que tem no seu interior, de jeito nenhum. Meu interior, não. Essa aqui é minha caixa preta, não quero falar. Eu não quero trazer a luz. Por que eu não quero trazer a luz? Porque as minhas obras são más. Eu amo as obras que eu faço. Você não quer sair dessa vida? Eu quero sair, mas eu quero que seja uma fórmula mágica. Eu quero que alguém faça alguma coisa por mim. Gente, a gente tem que amar a vida, amar a luz.
Eu tenho amado ajudar pessoas. Eu tenho amado colocar honra sobre os outros. Isso é amar a luz. Eu tenho amado colocar o interesse das outras pessoas acima dos meus. Eu tenho amado estar na presença do Senhor. Eu tenho amado orar, eu tenho amado ler a Bíblia, eu tenho amado ver a vontade de Deus sendo feita na terra como ela é feita no céu. Onde está o meu amor? Onde eu tenho colocado a minha esperança, a minha felicidade? Isso é vida transformada, pessoal. Isso aqui é que muda totalmente. Um cristão tem que ser alguém que move no sobrenatural antes de todo o natural. Aí talvez você esteja pensando assim, então quer dizer que uma pessoa que é cristã, ela tem que ser ignorante, que ela não pode estudar, que ela não pode crescer na vida? Não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Jesus, com 11 anos, lembra? 11 anos estava no Bet Talmud. Era a época que as crianças estavam lá estudando, continuando seus estudos, no ensino médio. E Jesus estava onde? Na sinagoga, aprendendo com os doutores da lei, fazendo pergunta para aprender. Jesus, com 30 anos, ele começa o seu ministério. Com 30 anos começa o quê? A idade que um rabino se torna rabino. Então Jesus aprendeu muita coisa. E ele não foi diferente de nós. Não foi um download celestial e ele, peguei tudo, pai, agora está tudo aprendido. Não, ele foi aprendendo ao longo da vida. O problema não é o quanto de conhecimento você recebe, mas se esse conhecimento começou em Deus. Porque se não começar em Deus, ele está fora do seu propósito. Porque a gente não sabe para que a gente foi criado, a não ser quando a gente se volta para o nosso Criador. Eu preciso olhar para o manual de instruções do céu e saber como Deus me fez. Aí sim eu corro a jornada. Tem muita gente que fala assim, não, eu preciso fazer faculdade, eu preciso pegar uma boa empresa, preciso ter uma casa, um cachorro e casar. Isso aí eu vou estar feliz. E o quanto de gente que é casado, que tem uma carreira promissora, tem um cachorro e está infeliz. Por quê? Porque andou tanto, lutou tanto, mas não dentro do seu propósito. Quando a gente é transformado por dentro, meu irmão, a nossa força não está lá onde a gente vai conquistar. A força está aqui. Eu sou fortalecido dentro. Eu levo o inabalável dentro da minha vida. A força de Deus está em mim. Então, onde eu estiver, eu tenho força. Onde eu estiver, eu estou feliz. Onde eu estiver, eu abençoo. Eu não preciso estar lá para estar feliz. Eu não preciso ter aquela pessoa, eu não preciso ter aquela casa. Eu estou feliz onde eu estou. Eu aprendi a ter contentamento em todo lugar. Isso é transformação de vida. Que não está lá. Eu posso estar onde for, meu irmão. Você pode estudar, pode sim, mas comece pelo propósito. Você já reparou que quando você é criança, as pessoas perguntam: o que você quer ser quando crescer? Né? Eu quero ser lixeiro, eu quero ser astronauta, Aí as pessoas acham super bonitinho. Aí quando você cresce, tá lá nos 16, 17 anos, as pessoas perguntam qual vestibular você quer prestar. Aí você diz, eu quero prestar artes. Não, filho, primeiro você tem que fazer uma coisa aqui, dar dinheiro. Porque aí as pessoas começam a falar, não, quando é criança é bonitinho, ela tem um propósito diferente, tá? Ela é imaginar. Agora quando vai chegando a idade adulta, tem que pôr o pé no chão. Porque ninguém sobrevive, tem que ter alguma coisa que dá dinheiro, vai ser nas profissões principais, você tem que se manter. Porque as pessoas entenderam nesse mundo que o mais importante não é o propósito de Deus para a minha vida. Deus me fez para ser um artista, mas eu não posso ser um artista, eu tenho que ser um engenheiro. Eu tenho que sair da minha habilidade com artes e ir para uma profissão que me tire do meu propósito, mas me dê dinheiro. E aí eu vivi infeliz a vida, porque o meu shape é diferente. Eu estou sendo usado de uma forma fora do meu propósito. As pessoas querem colocar a gente no molde, mas Jesus disse que o Espírito, ele é um vento que sopra onde quer e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Esse é o nascido do Espírito. O nascido do Espírito, ele não precisa ter alguma coisa lá para estar feliz aqui. Ele já é feliz porque o Espírito de Deus habita nele, porque ele está vivendo em novidade de vida. Isso é novo nascimento. Isso é nascer da água e do Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Você se torna mestre em experimentar a presença do Senhor. E aí o seu propósito deslancha. Aí você pode ser um grande artista, você pode ser um grande professor de educação física, você pode ser um grande músico, você pode ser um grande engenheiro, um grande advogado. Porque você vai estar dentro do seu propósito.
A sua família não vai deslanchar, por melhor que seja, por melhor influência, por mais tempo que você tenha planejado, não vai ser feliz enquanto você não for uma pessoa transformada. Porque se você não é uma pessoa transformada, você continua assim, com sede. Você continua com fome. E aí você vai saciar a sua fome e a sua sede em quem? No cônjuge. Você vai cobrar isso do marido, você vai cobrar isso da esposa. Você tem que me servir, você tem que me dar aquilo que eu quero. Mas quem é nascido de novo, ela é preenchida por um Espírito de Deus e ela está satisfeita. Agora o que acontece com ela? Ela transborda. E quando ela transborda, ela encontra outro nascido de novo que transborda também nele. Aí há abundância. Isso é ser transformado, gente. A nossa sociedade carece disso. Carece de profissionais nascidos de novo. Carece de famílias, de pessoas nascidas de novo. Carece de pessoas que na hora da crise têm uma palavra de esperança, que tem um ânimo para encorajar os outros. Não para dizer, realmente está ruim mesmo, está tudo perdido, o Brasil está perdido, o mundo está perdido. Não, pessoas que têm esperança, sabendo que o nosso Redentor vive, em breve se levantará. Que o Senhor nos abra os olhos para enxergar e para pedir ao Senhor por um novo nascimento. Gente, não é porque você um dia levantou a sua mão na igreja que você se converteu. Não é porque você, aqui nos comentários, você disse assim, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, que de verdade você entregou. Eu continuo perguntando. Mas eu entendo que isso que você faz, quando levanta a mão, quando você coloca no comentário, é uma decisão. É o primeiro passo para dizer assim, não, eu quero continuar a minha jornada. Mas conversão, novo nascimento, é só quando a sua vida é pelo menos 51% de Jesus. E aí a sua vida começa a transformar. Aí a sua história, aí você é atropelado pelaquela carreta que eu falei no começo. Aí a sua vida já chacoalha de um jeito tremendo. Aí você começa a ser fonte, não é mais uma esponja que absorve tudo dos outros. Você começa a frutificar na vida dos outros. Que a gente seja como Nicodemos, que está ansiando por perguntar até alguma coisa diferente aí. Porque a gente está ainda um passo atrás. A maioria das pessoas fala, não, eu já sou convertido, pronto, acabou. Não tem mais interesse por Deus, não tem mais interesse pela sua palavra, por algo mais, por uma experiência com o Espírito Santo. Está acomodado, porque acha que já tem o bilhete para o céu, agora é só esperar a vida eterna quando Jesus chamar e continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Não, irmão. Quando Jesus entra numa vida, ele arrebenta com a antiga vida. O símbolo bíblico é de odres, que o vinho novo estoura o odre antigo, que o remendo novo estoura a camisa velha, que a gente tem que ser transformado de uma tal forma que as pessoas digam, não é a mesma pessoa. Que eu posso olhar para a minha vida e falar, eu não sou a mesma pessoa. A minha vida é desequilibrada para o lado de Jesus. Eu falo sempre aqui sobre a questão do desequilíbrio, né? Que o taoísmo, né? A filosofia chinesa fala sobre o equilíbrio, onde a gente tem que fazer um pouquinho de bem, um pouquinho de mal. Não, irmão, você tem que ser desequilibrado para o lado de Jesus. 51% é isso, é você desequilibrar sua vida para o lado de Cristo, desequilibrar sua vida para aquilo que é saudável. E aí você vai começar a experimentar um novo nascimento. Mas isso não é gerado pelo esforço, mas começa com uma busca. Nicodemos, eu acredito que ele se converteu ao longo da sua trajetória. Mas onde começou a história dele? Uma busca. Busca o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças. E vai ter uma hora que vai dar um start. Vai ter uma hora que vai mudar alguma coisa dentro de você. Você vai falar assim, eu me converti. Eu fui transformado. Gente, eu não tenho vergonha de compartilhar que um dos momentos de conversão da minha vida foi há muito pouco tempo. Eu tinha uma relação com Deus, uma relação mediada, né? Através de trabalho, através de serviço social, através de religiosidade. E é muito pouco tempo que eu tive um encontro com o Senhor. E desse encontro, eu não fui mais a mesma pessoa. E aí o que eu comecei a ouvir das pessoas? Nossa, você mudou. Nossa, você está diferente. Nossa, você é outra pessoa. E eu comecei a sentir, nossa, eu não sou mais a mesma pessoa. Até alguma coisa acontecendo comigo. Não sei. Eu vou em casa, eu não tenho mais vontade de passar horas assistindo televisão e eu tenho prazer em orar. Tá esquisito esse negócio, porque eu quero me vingar das pessoas, mas na hora eu não consigo. Eu quero ser vítima, eu quero assumir meu vitimismo, dizendo que as pessoas me perseguiram, que eu sou coitadinho, mas na hora eu não consigo, porque o Espírito Santo age dentro de mim.
E ele me leva para um lugar que eu não estava esperando. Isso é novo nascimento, gente. Isso transforma o mundo. Pessoas transformadas transformam. Então, se o mundo não está sendo transformado pela quantidade de evangélicos que estão vivendo no Brasil hoje, não está no mundo hoje, é porque não é o número de pessoas, não é o número de pessoas que nasceram de novo. É o número de pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja. Porque pessoas transformadas transformam. Pessoas transformadas são percebidas pelos outros. Pessoas transformadas são perseguidas. Que ninguém vive piedosamente, ninguém que queira viver piedosamente vai viver isento de perseguição. Então, se a sua vida, você é o legalzão da turma e todo mundo te aceita, tranquilo, quer dizer que a sua vida não teve uma transformação, eles acham que você é um deles. Mas quando eu sou transformado, eu sou atropelado por essa graça de Deus, eu não consigo mais me encaixar nos ambientes que eu tinha. Onde está o meu prazer? Eu tenho mais prazer nos amigos cristãos, nas amizades espirituais, ou tenho mais prazer nos meus amigos do trabalho? Eu ouço as pessoas dizer, não, meus melhores amigos são os não cristãos. Não tem como isso acontecer, pessoal. Se você é, por exemplo, um aficionado por futebol ou por música, você não vai ter como melhor amigo uma pessoa que odeia música. Uma pessoa que odeia futebol. Vocês não vão ter empatia com aquilo. Não é que ela não gosta, não é que ela não entende, é que ela não gosta. Ela não gosta de gente que gosta de futebol. E aí você fala, mas eu amo futebol, então eu não gosto de você. Tem que ser assim uma coisa, teria que ser um choque assim. As pessoas precisariam olhar pra gente e falar, esse que não combina comigo. E aí, no meu lugar, eu ser luz para ela. Para que, assim como Nicodemos, teoricamente, ele deveria achar Jesus uma ameaça e teria destruí-lo, assim como os outros fariseus fizeram. Mas Nicodemos foi impactado com o amor de Jesus e com algo diferente que tinha dentro dele. Que nós possamos viver uma igreja, possamos viver um tempo onde haja mais pessoas que nasceram de novo do que religiosos dentro das igrejas. Que haja mais pessoas que transformam todos os dias do que público nos finais de semana nas igrejas. Que talvez a única diferença de um cristão hoje nominal e um não cristão é onde eles passam o final de semana. Porque o não cristão passa no clube, na viagem, e o cristão tem que passar na igreja. E ele acha um sofrimento, porque ele quer ir logo para casa para assistir o Fantástico, e ir logo para casa quando ele vai na igreja, porque ele tem uma série que vai terminar o último episódio hoje, porque ele não ama aquele lugar que ele está, ele ama o outro lugar. Ele não está transformado, aquele não é o ambiente dele. Que seja um mover desse tempo onde haja pessoas transformadas, que amem o seu próximo, que estejam dispostas a morrer por eles. E que as pessoas em volta possam dizer assim, olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa é transformada. E eu vou orar hoje por sondagem do Espírito, para que a gente possa entregar o nosso coração a Jesus, dizer, Jesus, realmente eu não sou dessas pessoas que se movem pelo Espírito. Não sou. E não tem nenhuma vergonha nisso, pessoal. Você pode estar anos na igreja e você ser uma dessas pessoas. O melhor que você pode fazer é ser humilde diante de Deus e falar, Jesus, eu não estou vivendo, eu não sou uma pessoa transformada, eu sou um religioso, eu sou uma pessoa que está na igreja, eu sou uma pessoa que tá buscando um monte de coisas para o meu bem, mas não está nem aí com o teu reino. A questão não é se você vai morar do céu, a questão é se você quer Deus. Se você não quer Deus hoje, você não vai querer Deus na eternidade. Vai ser um tormento. Ter Deus, se você não ama Deus aqui, ter Deus no céu lá, vai ser um tormento, vai ser um inferno. Então não é questão para onde você está indo, meu irmão. A questão é quem você ama. Então eu clamo a Deus para que haja um mover, gente. E eu não estou falando isso aqui para criticar ninguém, nem para jogar peso. Não, estou dizendo que isso aqui alivia. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Porque é muito mais simples eu ter alegria hoje, sem depender de eu chegar lá para ter alegria. Eu posso chegar lá. Se Deus me mandar para lá, eu vou chegar lá. Mas eu não dependo de estar lá para estar feliz. Eu posso ser feliz hoje. É isso que faz o novo nascimento. Eu não preciso esperar que pessoas boas façam coisa por mim. Não, o bem já está dentro de mim e eu transbordo.
Eu não fico desesperado no meio das crises, porque tem um espírito dentro de mim que fala assim: você é filho, você é filha, você não está desamparado, eu tenho um testemunho, você é meu filho, você é minha filha, você é minha filha, você está em mim, você não precisa se desesperar. E isso é novo nascimento, quando o poder de Deus mora em mim, não quando eu vou buscar Deus, mas quando o poder de Deus mora em mim. E eu continuo buscando esse poder na minha vida. Que Deus sonde os corações e levante pessoas que sejam novas, nascidos de novo. Pessoas que entregaram a sua vida e 51% da vida dela, pelo menos, foi entregue nas mãos de Deus. Isso não é esforço, meu irmão, é uma graça. Salvação é pela graça. Não peça essa graça na sua vida. E comece a viver uma vida nova que vai transformar a sua casa, vai transformar os seus sonhos, vai transformar o ambiente que você vive, a sua cidade, o seu país. Em nome de Jesus. O que nós precisamos, o que o mundo precisa, e que a natureza clama, é pela manifestação dos filhos de Deus. Precisamos mais de filhos, mais de filhos, mais filhos, mais filhos, mais filhas, mais filhas. Que seja esse o clamor do seu coração. E se você quer hoje, meu irmão, eu sempre pergunto sobre: você quer entregar a sua vida para Jesus? Isso é uma decisão. Mas se hoje você é um cristão e você sente que você precisa dar um outro passo na direção de Jesus, de buscar mais, de entregar mais, de esperar que seja transformado, que seja gerado em você essa nova natureza, para você andar na outra direção, eu queria também perguntar para você fazer esse passo. Às vezes a gente vai fazendo várias decisões, a gente vai aprendendo várias coisas, até que aconteça o clique e a gente seja transformado. Então eu quero desafiar assim, sem fazer nem o sentimentalismo. Eu quero convidar você a pedir a Jesus: Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero que a habitação do Espírito haja dentro de mim. Eu não quero mais ser igual. Eu quero ser transformado. Eu quero que dentro de mim habite o fogo do Espírito. Eu quero que dentro de mim habite Jesus, para não viver mais essa vida desesperada, uma vida que é governada pelos impulsos. Eu quero ser transformado. Jesus, eu quero nascer de novo. Então, se você faz essa oração, coloque nos comentários, e eu queria orar por nós. Porque eu creio que uma geração transformada transforma o mundo. E que você seja um desses. No meio da igreja, vai surgindo muita colheita, muitas pessoas entregando a sua vida a Jesus e sendo transformados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por novo nascimento hoje. Eu te peço por transformação de vidas. Pai, eu te peço por essa graça de cada um que crê no Senhor seja transformado. Que não seja apenas alguém que aderiu a uma filosofia, a uma doutrina cristã, a um ramo do cristianismo, mas uma pessoa em que o Espírito Santo, em que Cristo habita nele, em que ele ou ela é transformado, e porque é transformado, transforma. Deus, em nome de Jesus, que saiam, que o nosso maior número não seja dessas pessoas que dizem que se converteram, mas a sua vida não mudou. Pai, em nome de Jesus eu te clamo por um exército de pessoas transformadas. Um exército de pessoas que mudaram de vida, que mudaram de natureza, que o Senhor operou um novo nascimento. Chama, Deus, aqueles que são teus. Chama aqueles que são teus agora, Pai. Em nome de Jesus, levanta aqueles que são teus. Levanta aqueles que o Senhor estão prontos para a colheita. Aqueles que vão entregar a sua vida hoje, que já ouviram, que já sentiram e hoje sentem a presença do teu Espírito. Levanta atrás para ti, Senhor, em nome de Jesus. Aqui ou lá em casa, na internet, em todo lugar, Pai, levanta uma geração transformada. Levanta aqueles que vão fazer diferença no mundo, porque tem o Espírito de Deus agindo nele. Pai, em nome de Jesus, faz um avivamento na tua igreja de pessoas transformadas que transformam o mundo. Assim nós suplicamos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, e nos traz para um novo ambiente de fé. Desperte nosso coração e nosso interesse por ti. Que nós nos tornemos mestres em descansar no Senhor e em inspirar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração bata por ti e que nós fluamos no sobrenatural. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus.